Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá a todos, todas, um bom tudo para todos vocês, que delícia hoje nessa terça-feira, dia 26 de março, 19 horas e 3 minutos, onde a gente vai mais uma vez sentadinhos aqui, olhando para essas meninas super poderosas, Heloísa, Sandra, Kátia, e também a Sônia aqui, onde vão trazer para a gente, principalmente as responsáveis por este estudo maravilhoso, que é a Heloísa, a Sandra e a Kátia. Hoje a gente não vai ter conosco aqui gente, deu branco, a Sonja, né? Mas estaremos todos aqui, a Sonja vai estar nos acompanhando e vocês também. É uma delícia estar com cada um de vocês hoje participando desse estudo incrível. Boa tarde, Tavares. Para quem fala boa tarde é porque está no Brasil. Esse é um programa que é gravado e você vai poder acompanhar todas as edições já gravadas através da Web Rádio Estação da Luz no YouTube, né? Web Rádio Estação da Luz, Tavares, ok? Ou então, mande mensagem para a gente aqui, vai passar lá embaixo, nessa fitinha azul que está passando, o telefone que você pode solicitar os capítulos que, caso não consiga encontrar pelo YouTube, ou pode também mandar as suas perguntas e os seus comentários. E olha só quem está aqui, Antonieta Colela. Olá, amigas, boa tarde. Hoje não estarei com vocês ao vivo, pois estou esperando para ser atendida pelo médico fisiatra. Assistirei mais tarde. Ótimo, está gravado, mas você está com a gente aqui no nosso coração também, tá? É uma delícia estar com cada um de vocês que nos acompanham, nos assistem, hoje ou amanhã, né? Porque é um programa do futuro. Se estiver assistindo amanhã, não se esqueçam, vibrem para nós nesse estudo aqui, porque a gente precisa muito, né, de ter muito apoio, porque é um trabalho lindo, maravilhoso, de muita responsabilidade, ok? E eu vou deixar agora a palavrinha para quem? Heloísa! Olá! Olá aos amigos, né, que estão nos acompanhando nessa live, para mais esse estudo que a Kátia com certeza vai trazer com muita competência e muita amorosidade. Então, sejam todos muito bem-vindos para esse encontro fraterno e de muito aprendizado. Um beijo enorme a todos. Maravilha, encontro fraterno, onde a gente aprendeu aqui a fazer um monte de amizades, né? Pessoas que já estão já na minha agenda e na agenda do coração, guardadinhas. Entre elas, Kátia Borloni, tu também. Boa tarde, pessoal, boa noite. Que a gente seja
muito iluminada essa tarde ou essa noite para os nossos estudos, que nossos corações se abram para Paulo de Tarso e que as suas lições façam morada em nós, não só no nosso coração, mas na nossa mente também. E nas horas que a gente tiver que fazer escolhas, que a gente tiver nas dificuldades, nos caminhos meio cheios de curvas, cheios de entremeios, que nós saibamos fazer uso dessas lições, porque é nessas horas que a gente precisa delas. Não é só entender quando está estudando, é usar quando tiver em dificuldade. Então, que nós possamos absorver de tal forma as lições hoje que elas façam parte da nossa natureza humana. Então, um feliz estudo para todos nós, muito bem-vindos todos, muito obrigada pela companhia, muito obrigada, Tavares, pela oportunidade. Um beijo enorme para todos. Maravilha. Agora nós temos a Sônia Paula. Oi, Sônia. Oi, eu estava ouvindo a Cátia e estava-me a lembrar que isto é a época da Páscoa e é a época em que nós comemoramos, no caso dos espíritas, a continuidade da vida. Então, lembrei-me daquela frase de Paulo de Tarso: já não sou eu que vivo, mas vós, ó Cristo, viveis em mim, que é o que a Cátia está a dizer, não é? Nós conseguimos aplicar dentro de nós as vivências do Cristo para nos tornarmos cada vez melhores a cada dia. Então, com a certeza de que não estamos sós, com a certeza que os benfeitores estão connosco, com a certeza que a Cátia vai ser inspirada como sempre, estamos aqui para ouvir mais uma vez ela falar de Romanos e estamos muito gratos por poder fazer parte deste programa com estas meninas maravilhosas, com a Heloísa, com a Sandra e com a Sonja e com os que estão do outro lado, como a Antonieta, como a Salete e tantos outros que não põem aqui o nome, mas que estão escutando e ouvindo e estudando. Muito obrigada, mais uma vez. Maravilha. Ou que estudarão também, né? E eu vou falar um oi para a nossa Sandra Boari. Olha o sorriso da menina. Essas meninas têm um sorriso. Gente, porque é muito bom estar com vocês. E só sorrindo. Aliás, o sorriso, eu acho que quando é espontâneo, ele ilumina a gente, ilumina a todos. E quando a gente está numa tarde como hoje, como todas as terças-feiras, né? E tão prazerosa, tão feliz de estar junto com vocês e com os nossos amigos que nos escutam para uma finalidade tão importante, tão elevada, que é o nosso conhecimento, a busca do conhecimento, a busca de abrir o nosso coração, a nossa mente, as nossas antenas, que elas possam captar essas inspirações todas do plano espiritual, do grupo de Paulo de Tarso, para que a gente realmente, como a Kátia falou, possa não só saber a teoria, porque isso muitos sabem, mas que a gente consiga vivenciar os ensinamentos de Paulo de Tarso, que desde aquela época já são tão importantes para toda a humanidade, porque são os próprios ensinamentos do Mestre Jesus, não é? Então, eu quero deixar meu boa tarde, meu boa noite a todos os que estão aqui, com um grande amor no coração para todos vocês. Olha só, e que esse amor renasça em cada um de nós, né? A gente está nessa semana de Páscoa, né? Que precede a nossa querida Páscoa, né? E a gente só tem mesmo que fazer nascer dentro de nós, é o que a gente está fazendo através desse estudo também. Compreendendo Paulo de Tarso, compreendendo os ensinamentos dele, a gente consegue compreender melhor a Jesus, aquilo que ele veio fazer na Terra, né? Então, vamos continuar com Paulo de Tarso lendo aqui um texto, né, que foi tirado baseado nas palavras de Paulo de Tarso, em Efésios, versículo 22 e 23, já estudamos aqui Efésios, e esse texto foi tirado do livro Em Busca do Homem Novo, que é isso que é a Páscoa, né, é o Renascimento, do autor Celso Martins. O texto é o seguinte: que surja o homem novo, a partir do homem velho. Que do homem velho, coberto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceito,
ou seja, coberto de ignorância e inobservância com relação às leis morais, possa surgir para a ventura de todos nós o homem novo, gerado sob influxo revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus Cristo, o grande esquecido por muitos de nós, que se agitam na sociedade tecnológica, na atual civilização dita e a vida como cristã. Que este homem novo seja um soldado da paz neste mundo em guerras, um lavrador do bem neste planeta de indiferença e insensibilidade, um paladino da justiça neste orbe de injustiças sociais e de tiranias econômicas, políticas e ou militares, um defensor da verdade, num plano onde imperam a mentira e o preconceito com tantas vezes inconcluos e sinistros com as superstições, as crendices e o fanatismo irracional. Que este homem novo, anseio de todos nós, seja um operário da caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Sandra, a oração de abertura é sua. Então, já pegando o caminho dessas palavras que a Eurídice nos trouxe, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre querido, dizendo: Pai de amor, ajuda-nos a ser este operário de Jesus, para que com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso novo modo de ser, possamos estimular esta sociedade ainda tão materialista, ainda tão consumista, pelo menos em torno de nós, nos nossos mais próximos, a serem mais indulgentes, mais amorosos, mais misericordiosos, a nos perdoarmos uns aos outros as nossas falhas, os nossos erros, porque todos erramos, porque todos ainda estamos nesse caminho de aprendizado. E o Mestre Jesus nunca se esquece de nenhum de nós e nos envia sempre os seus mensageiros de luz para nos orientar, assim como ele mesmo o fez há 2000 anos atrás, servindo-nos de guia e de modelo, um novo padrão de vida. A mudança do homem velho para o novo homem espiritualizado. E é isso que representa esse tempo de Páscoa, esse tempo de ressurreição, esse tempo de amor, do amor do Cristo por nós, que veio nos mostrar a imortalidade da alma, para nos incentivar a sermos hoje melhores do que ontem. E é assim, com Jesus no coração, que desejamos a todos, neste tempo pascal, a reflexão maior de que todos somos filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai que nos ama e que nos mandou seu Filho muito amado, seu Filho que já era um Cristo, para nos ensinar a amar. E assim, então, com este pensamento de reflexão amorosa, envolvendo todo o nosso planeta Terra, todos os povos que ainda se digladiam, todos os locais onde a dor, tristezas, guerras
misérias, lembrando que todos somos irmãos em Cristo, que vamos elevando ao Pai a oração que o Mestre nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, que são tantas ainda, e ensina-nos a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair quando em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E é com a graça de Deus que a gente vai ouvir a Kátia. Bem-vinda, Kátia. Pode apresentar para a gente a continuação desse estudo maravilhoso. Estamos todo mundo te esperando aqui, ó. Já na linha, já estamos com a Francisca também, que já entrou, a Salete, a Antonieta, o nosso trio Parada Dura aqui também. Vamos lá. A semana passada, a gente estava terminando o capítulo 4. No capítulo 4, ele faz um trabalho sobre o entendimento da importância da fé para o povo judeu. E ele conta que Abraão não foi circuncidado. Ele vem falando sobre a importância da circuncisão de coração. E ele vem falando que Abraão não foi circuncidado, que é o pai de todo o povo judeu. E que ele foi o portador de uma fé tão grande, que ele teve que colocar o próprio filho dele ao sacrifício. E como ele obedeceu às ordens de Deus, o filho dele não precisou ser sacrificado. Ele provou para Deus que essa história de Abraão, tá? Ele não conta a história de Abraão, eu que estou contando para vocês. Provou para Deus o quanto ele estava vinculado a Deus, e aí ele acabou cumprindo a tarefa dele, sendo o pai de todo esse povo novo que cria no único Deus, que acreditava no Deus único. Ele foi o pai de todo esse povo judeu. Então, ele nunca precisou nem de circuncisão, nem de rituais externos, nada daquilo que o povo hebreu tem naquele momento como sendo a sua regra de vida. Então, Paulo vai buscar lá atrás esse fortalecimento da necessidade da fé, esse entendimento que a fé não se dá pelo cumprimento dos rituais, pelas obras. A fé é alguma coisa que nasce dentro de nós. A fé é aquilo que nós carregamos conosco como nosso ideal, nossa fonte de orientação para todas as nossas atitudes. É aquilo que nós confiamos, é aquilo que nos move. E ele vai trazer a importância dessa fé. Lembrando que a fé é uma entrega, ele nos convida a ter a fé que Abraão tinha. A partir daí, a gente vai entrar no capítulo 5, que ele vai falar de novo sobre a justificação, que o homem é justificado pela graça de Deus e não porque tem algum tipo de mérito, porque realizou algum tipo de tarefa. Então, ele vai começar lá, vamos começar a colocar os slides para a gente acompanhar no capítulo 5? Então, eu trouxe aqui esse comecinho do capítulo 5, que é um dos pedaços mais importantes desse capítulo, que ele fala que quando nós estamos justificados pela fé, a gente fica em paz com Deus. Porque, e sempre quando ele fala nessa nossa projeção, nesse nosso caminho para Deus, nessa nossa ligação, aliança com Deus, ele sempre diz, ressalta que essa nossa ligação com Deus se dá através de Jesus, por meio da fé
nos ensinamentos de Jesus, porque foi Jesus que trouxe essa ideia do Deus de amor, do Deus que nos convida a nos conectarmos com Ele, Deus que nos envia as graças de forma absolutamente constante, sem que nós mereçamos. O que acontece conosco? A gente, quando não está sintonizado, conectado nessa relação com Deus, a gente não dá conta, a gente não percebe essas graças, tá? Mas quando a gente está firmes na fé, a gente percebe as graças, a bondade de Deus agindo na nossa vida e a gente se mantém firme. A gente se gloria na esperança, porque a gente entende que Deus está no comando. Então, por mais que as dificuldades advenham, a gente está sendo cuidado por Deus e Deus conversa conosco também através das adversidades. E aí ele entra nesse aspecto bem importante, não só do pensamento dele, como do nosso entendimento, para que nós consigamos trazer à tona aquilo que vínhamos falando no início, a possibilidade de nós usarmos tudo aquilo que aprendemos. Então, ele diz, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, que é a virtude comprovada da esperança, ou seja, a esperança é a virtude que a perseverança produz. E a esperança nunca decepciona ninguém, porque a esperança, ela sabe que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por isso que ela não decepciona, porque ela é essa esperança, ela é essa força que faz com que a gente sempre se mantenha tranquilo, sabendo que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, isso é o que movia Paulo, ele nunca perdia a perseverança nem a esperança, ele nunca perdia a sua conexão com Deus, e ele sempre entendia que as tribulações também são momentos de gloriarmos a Deus, também são momentos da gente levar os pensamentos para Deus, porque é através das tribulações que nós fortalecemos a nossa capacidade de perseverança e esperança. Se não há tribulações, a gente não é capaz de ampliar a nossa perseverança, de fortalecer a nossa esperança, de fazer a nossa fé ficar cada vez mais robusta, na certeza de que Deus esparrama seu amor por todos nós, independente se nós estamos passando por situações de alegria ou de tristeza. Esse pedaço desse capítulo 5 é bem importante para que a gente faça essas conexões com a nossa vida, porque a nossa vida é um caminho de percalços. A gente consegue driblar consegue se safar de um problema, falar, graças a Deus, agora vai ficar tudo bem. Dali a pouco surge do nada, de onde a gente menos esperava, um novo desafio que a gente tem que enfrentar. Nem sempre são problemas e situações tão difíceis. Às vezes acontecem situações bem difíceis, sim, mas às vezes são situações do nosso cotidiano que exigem de nós uma cota muito maior de perseverança, de esperança, de criatividade para desenvolver capacidade de sair daquela situação enroscada. E muitas vezes são esses os momentos mais produtivos em termos de evolução para nós mesmos. Porque nesses momentos em que a gente faz funcionar
a nossa potência que está lá dormindo, sossegada, quietinha, porque está indo tudo bem. Mas é no momento da dificuldade que as nossas potências têm que trabalhar e se fortalecer. Então, são os nossos maiores professores, e graças às tribulações é que a gente vai se desenvolvendo, vai se tornando pessoas melhores. Pode passar o próximo, por favor. Então, os discípulos do Cristo, eles caminham sempre num movimento de amor desinteressado. O que é esse amor desinteressado? É aquele amor que se dá só pela alegria de se doar, que não requer, ou que não espera, ou que não necessita nem de reconhecimento, nem de recompensa. Mas esse amor que se dá só pelo fato de se dar é o amor que advém do processo da gratidão. E a gratidão só acontece de forma natural e constante no nosso coração quando nós nos dispomos a fazer a leitura das graças que a gente recebe de Deus. E isso faz acontecer um movimento dentro de nós. Percebemos as graças vindas de Deus, instantaneamente nos sentimos amados, compreendidos, cuidados por Deus e queremos, de alguma forma, mostrar que compreendemos isso para Deus. Como é que a gente mostra que compreende o amor de Deus na nossa direção? Com gratidão. Gratidão é a virtude que faz com que a gente seja crescido, que a gente seja... a gente vá se adultificando na nossa relação com Deus. Quando nós não temos gratidão, vivemos como crianças. Vivemos achando que alguém tem que cuidar de nós porque é obrigação dessa pessoa. Mas quando nós nos tornamos mais adultos e nos tornamos conscientes desses cuidados, a retribuição, o primeiro passo da gratidão, a retribuição para esses cuidados fica presente em nós. É como se nascesse dentro de nós uma necessidade de contribuir, uma necessidade de doação do nosso ser. E aí a gente transforma essa necessidade nesse compromisso de sermos gratos ao universo e às nossas relações. Então, esse compromisso que nós assumimos quando nos tornamos conscientes dessas bênçãos, dessas graças divinas, nós produzimos esse amor desinteressado que ele se transfere para o mundo através das nossas atitudes nascidas da gratidão. Porque a gratidão, ela faz gerar em nós um movimento de entrega, um movimento de oferta. Então, nós nos oferecemos ao universo num movimento de devolução daquelas bênçãos, de espalhar aquelas bênçãos que nós recebemos. Eu não consigo achar forma melhor de explicar. Para mim, esse movimento da gratidão é uma coisa inerente ao homem que tem consciência das bênçãos. É como se eu tivesse necessidade de oferecer o meu coração, o que eu já sei, o que eu já conquistei, o que eu já consegui apreender da vida, como se eu tivesse necessidade de multiplicar, de oferecer, de transmitir tudo isso. Esse é o movimento que a gratidão impulsiona em nós e acaba gerando em nós como se fosse uma necessidade, um movimento contínuo disso. Por isso que eu entendo a gratidão como um processo de vida, quando nós compreendemos as bênçãos todas de Deus
se derramando sobre nós todos os dias. E aí, para mim, parece uma coisa que é uma continuação. Por isso, bateu muito forte na minha mente essa questão de viver nesse gerúndio. Quando nós compreendemos as bênçãos, essa necessidade de viver na gratidão, de se oferecer ao mundo, parece uma constante na nossa vida. Então, é como se nós vivêssemos sempre num estado de gerúndio, sempre sendo, sempre sendo. É esse o entendimento que fica para mim de tudo isso, que não só que Paulo trouxe, mas Paulo trouxe uma luz sobre esse entendimento. Então, Tati, oi. seria como se, você falando isso, quando na minha mente veio assim, como se neste momento você fizesse parte mesmo dessas graças, né? Não é que essa graça é uma coisa, é uma terceira situação que vem até você, um terceiro objeto, você passa a fazer parte disso, não é? Dessa... Não sei, a gente até falou na semana passada que você perde o limite, né? O teu limite sim. de corpo. Ou seja, você já entra nessa energia da gratidão, como se você fizesse parte disso mesmo. Não sei explicar. Isso, é uma coisa mais ou menos assim. Eu vou tentar dar um exemplo muito bobo. Eu peço desculpa pelos meus exemplos, mas são os que eu consigo, na minha pequenez, trazer para vocês. É assim, eu vou dar uma coisa muito pessoal minha, mas talvez ajude as pessoas a ter uma noção de como isso flui. Porque é um fluir, não é uma coisa dada estanque, é um fluir, é um constante fluir. Como é que eu entendo isso? No dia que eu me aposentei, que eu cheguei em casa do trabalho, deixei minhas coisas em cima da mesa e olhei para todo o material de livros, de CDs e tanta coisa que eu fui juntando da minha profissão durante toda a minha vida. E eu falei assim, e agora? O que eu faço com isso tudo? Aí veio para mim uma coisa assim, continue a fazer o que você sempre fez. Claro que de um jeito diferente, mas você tem que espalhar isso tudo. Vai ficar só para você? Você foi agraciada com a possibilidade de aprender tudo isso? Agora chegou a hora de dividir. Você continue a dividir tudo isso que você conseguiu conquistar. Não é para você dizer que agora acabou. Muito pelo contrário. Agora você vai trabalhar de um jeito diferente. Então, para mim, começaram a surgir situações em que eu pude realizar trabalhos voluntários, alguns voltados para o trabalho que eu já vinha desenvolvendo na minha profissão, outros diferentes. Mas eu ampliei essa rede de possibilidades, ou ampliei, não vou dizer que eu ampliei, mas eu modifiquei e mantive. E então, essa necessidade de agir, de fazer, de espalhar o que eu já sei, para mim, é uma coisa tão forte que foi isso que me trouxe até aqui. É só um exemplo besta, mas é como eu entendo que acontece na minha vida. Eu não sei se eu consigo explicar isso, mas uma instância de viver sempre no gerúndio, sempre, enquanto você está vivo, você tem possibilidades de espalhar essa vida, de difundir tudo que a vida te possibilitou ser. Não sei se eu acabo ajudando alguém nessa trajetória, se eu faço alguma coisa que preste, mas eu tenho uma necessidade de fazer. É como se tivesse um botãozinho ligado. Não sei, Sandra pode falar, que eu sei que você vai me ajudar. Não, essa reflexão é muito bonita, é muito interessante. Essa questão de você fluir sempre, aquilo que você conquista, que você aprende, ou que é o seu dom, ou enfim, a primeira coisa é
não ficar represado aqui. Quando você estava falando tudo isso, eu lembrei daquela história que sempre é contada, eu vou relembrar, é possível que vocês já saibam, do mar de Tiberíades, né? E do Mar Morto, que representam essas duas faces, vamos dizer assim, porque o Mar da Galileia, lá, né, era onde Jesus pregava e tal, e também o Mar Morto, que fica depois dele, eles são formados pela água do Rio Jordão, que nasce lá numa montanha e vai descendo, descendo, e aí ela forma o Mar da Galileia. E que eles contam que é um mar dadivoso, é um mar que dá o alimento para aquele pessoal todo, para aqueles pescadores, cheio de peixes, e é um mar que banha aquela costa, trazendo vida e tudo mais, né? E esse mar, ele se abre e continua aquela água escorrendo e vai dar lá no Mar Morto, que o Mar Morto é um mar fechado, é um mar que represa aquela água e fica ali. Então, aquela ideia, e lá não tem vida nenhuma, não tem peixe, não tem nada, por isso ele chama Mar Morto. Então, essa história conta isso, né? Essa comparação daquele que recebe e dá, recebe e passa. Tem sempre um canto aberto para doar. Ele gera vida, ele gera amor, ele gera estímulo, né? É um mar vivo. E o outro que recebe e represa, fica aqui. Pode ser conhecimento, pode ser mágoa, pode ser uma opção de coisas. Recebe e fecha, não compartilha, fica ali. É um mar parado, é um mar morto. Então, essa questão de viver no gerúndio, essa questão do fluir, essa questão da gratidão. Gratidão por tudo que eu sou. Paulo dizia, né? Graças a Deus já sou o que sou. Porque a gente às vezes fica se lamentando. Mas eu ainda, mas talvez, mas tá. Ponto. Por enquanto, nesse estágio, eu sou isso. Eu consegui, eu cheguei neste patamar, mas não parei. Esse que é o problema. Se eu parar, eu vou ficar estagnado aqui. Vou ficar um mar morto. Não, eu vou progredindo, como você falou, né? Muita gente anseia pela aposentadoria para não fazer nada. Não quero fazer nada, quero ficar em casa, ou então quero viajar, quero fazer, sabe? Que agora que você tem mais tempo livre, porque você não tem aquela obrigação do horário e tal, e coisa, por que não trabalhar mais num outro campo? O trabalho é fundamental, todo tipo de trabalho. E isso é lei da divina, vida, né? Da vida, lei moral, lei divina. Você precisa disso. Então, é nesse sentido, né? Da gente sempre estar renovando e crescendo. E a gente, como você falou no slide passado, né? No slide anterior, a tribulação é que te cutuca para que você realmente não fique estagnado, não estacione, né? Ou como Deus é sábio, porque ele dá esse recurso. Então, aquilo que a gente acha que é horrível, porque é uma dor, porque é um sofrimento, porque é uma dificuldade, na verdade está te tirando daquela comodidade, daquela estagnação da aposentadoria. Não vou fazer nada. Vai sim, vai para frente, empurra, não é verdade? E bom, a primeira vez que eu escutei você falar de viver no gerúndio, aquilo me deu uma coisa tão bonita, né? Porque o gerúndio é o ando, indo,
ando, sempre vai para frente, sempre continuando, fazendo, vivendo, trabalhando, né? E eu acho muito bonita essa imagem que você usou, que nós precisamos viver no gerúndio, nunca fechar, sempre abrir, né? Porque são novos estágios. A vida não é assim, né? Você não acabou, porque as pessoas acham que já estão prontas. Ah, não preciso fazer mais curso nenhum, não preciso estudar mais, porque eu já fiz 3 cursos na Casa Espírita, não preciso fazer mais. E aí, né? Não é questão, não acabou. Vamos continuando enquanto puder, trabalhando, fazendo, aprendendo, tudo ando, indo, né? Isso, Gerúndio. isso mesmo. Obrigada, Sandra. Bom, então, ele coloca aí que não é por causa desse a gente assume esse compromisso, muito pelo contrário, não tem que descansar, é como a gente estava falando, tem que continuar diante dessa anistia. Eu fui justificado por Deus, entendi, é pela graça divina, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada, porque Deus já me presenteou com a justificação. Não é isso que ele diz. Ele faz questão de ressaltar que é só o início da caminhada. Essa justificação é só o momento em que eu aceito o convite, mas para eu realmente pertencer, eu preciso me modificar. Então, é uma caminhada que eu empreendo no momento em que aceito esse convite da justificação, para fazer esse trabalho interior de conduzir a minha vida de acordo com as leis cósmicas universais. Então, eu entro num contexto de acomodar, de fazer como é que chama? Fazer engrenar a minha vida, as minhas escolhas no mesmo influxo da lei cósmica universal, que é uma lei que rege o universo inteiro. E entre os tópicos dessa lei está o trabalho, como a Sandra falou. O trabalho é parte da lei cósmica universal. A lei de ação e reação, de amor, justiça e caridade, liberdade, igualdade, que todo mundo já sabe que são pautas da doutrina, né? Então, Paulo começa aí a falar de esperança. Ele começa a mostrar para todas as pessoas que há uma esperança vinda aí nessa caminhada que a gente empreende. A fé que me movimentou na direção de aceitar o convite da justificação, o exercício no processo de salvação, que é o exercício da caminhada que eu empreendo, como a gente viu lá atrás, né? A justificação, a santificação e a glorificação, que tudo isso consiste no movimento da nossa salvação. Então, nesse processo de eu me santificar, de eu construir a minha salvação, eu vou fazendo brotar em mim a esperança, porque eu já tenho a fé que culminou no meu aceite da justificação. E essa fé é o que me projeta, é o que me dá a força, é como se fosse o motor que me faz caminhar. Então, essa esperança vai ajudando as pessoas a ter uma visão mais positiva do futuro. Ela abre novos horizontes para que as pessoas não percam, não acabe a gasolina desse motor da fé no meio do caminho. Que elas continuem sempre a fazer esse motor da fé, conduzi-las pelo caminho da relação com Deus. Pode passar o próximo, por favor. E aí ele vai dizer que a esperança nasce numa situação de conflito, no contexto de conflito. Não há como ter esperança, perseverança, amor, intensificar o amor, intensificar qualquer virtude em tempos de completa felicidade, harmonia, serenidade e paz. A gente só vai desenvolver as nossas virtudes quando tiver que colocá-las na forja, colocá-las num contexto
de modulação. Nós vamos ter que trabalhar em cima delas para que elas apareçam, para que elas cresçam, para que elas germinem em nós. Então, as tribulações são essas tensões da nossa vida, os confrontos, os conflitos, os perigos que surgem quando, na verdade, o Evangelho lançou raiz dentro de nós, e aí a gente vai vivenciar o mundo como ele é, e vamos perceber que entre o que o mundo pede para mim e o que eu entendo que seja certo, tem uma diferença grande. E nessa diferença, se eu ajo conforme a minha consciência, a minha lucidez determina, eu crio uma situação de conflito. Eu lembro muito quando as minhas filhas eram pequenas e estavam na escola, que eu ensinava alguns princípios, alguns valores que eram valores familiares, eram valores de monta da moral que a gente cultiva dentro do lar. E aí elas vinham assim, iam para a escola, iam no convívio social que elas tinham, e elas falavam, mas a mãe de fulano deixa fazer isso. Mas a mãe da minha amiga deixa. Aí eu sempre digo, mas elas falavam, todo mundo faz, todo mundo vai. E eu falava assim, você não é a fulana, você não é todo mundo. Você é a minha filha e aqui em casa os valores são esses. Então, a gente vai perceber que essa dicotomia de valores é muito forte e perceptível na vida lá fora. A gente tem, mesmo dentro das agremiações espíritas, das comunidades espíritas, essas diferenças de valores que pontuam as ações das pessoas. E mesmo a gente tendo o ponto de união que conflui, de confluência das relações, seja o amor de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a gente encontra pessoas agindo de forma diferente dos princípios que nós entendemos ser da doutrina. A gente encontra atitudes diferentes, e isso lança conflitos, sempre, e esses conflitos são aqueles que vão provar a nossa fé, provar a nossa perseverança, provar a nossa resistência e resiliência diante da vida mesmo. Então, eu tenho os valores que eu compreendo da doutrina e os valores reais praticados no mundo. E entre esses dois compromissos há uma diferença grande. Para que lado eu quero seguir? Como é que eu faço? Mas se eu for seguir os valores da doutrina, vão achar que eu sou muito chata, muito careta, que eu não sirvo para esse contexto social. Mas é muito melhor a gente ter paz com a nossa consciência do que aquela paz fictícia num grupo social em que não vai dar conta das minhas escolhas. Quem vai dar conta das minhas escolhas sou eu mesma, não é? Então, a perseverança, como diz Paulo, provoca a fidelidade, comprova a minha fidelidade aos princípios que eu abracei. E mostra para mim que o caminho é verdadeiro. Porque o que acontece quando eu consigo ser firme nos meus propósitos e nos meus princípios? Eu entro em contato com essa serenidade interior e eu abro mais canais para conseguir capturar mais bênçãos e entro naquele movimento de percebe bênçãos, devolve gratidão. Percebe bênçãos, devolve gratidão. E gratidão é a postura de vida, não é um movimento, uma ação pontual retributiva. É uma postura de vida, uma postura diante da vida num contexto geral. Pode passar o próximo, por favor.
Então, a fidelidade que é comprovada, ou seja, fortalecimento da minha fé, ela acaba gerando uma esperança renovada e acaba fazendo com que eu entre em contato com o projeto de Deus para mim. E aí eu vou perceber que quando eu entendo esse movimento acontecendo na minha vida, eu entendo qual é o projeto de Deus para mim. Porque é tudo coisa tão particular de cada um, tão individual para cada um, que não é um projeto jogado socialmente. Uma sociedade pode ter um projeto divino para aquela sociedade, como uma coisa possível deles alcançarem juntos, mas o projeto de Deus, para mim, é único. É especial ao meu momento evolutivo, às minhas conquistas espirituais já implantadas no meu ser, as minhas possibilidades de vida. Então, o contexto em que eu vivo nessa encarnação, tudo isso é o projeto de Deus para mim, para agora. Então, quando a minha fé se fortalece, a minha esperança se renova, eu entro em contato com esse projeto de Deus para mim. Eu acabo percebendo por onde eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer. E aí eu entro em contato com o projeto de Deus para mim. Então, a tribulação gera perseverança, a perseverança gera fidelidade comprovada, a fidelidade comprovada gera esperança, e tudo isso me faz entrar em contato com o projeto de Deus para mim. É isso que Paulo quer dizer. E aí ele continua falando no capítulo 5, ele vai fazer um paralelo entre Adão, Moisés e Jesus, mas entre Adão e Jesus. E ele vai dizendo que o pecado de um só homem fez com que toda a humanidade se enquadrasse naquele contexto de pecado. Aí veio Moisés, tentou consertar algumas coisas, mas aí acontece que veio Jesus e pela condição de Jesus, de santidade, de sabedoria, de amorosidade, o que ele fez? Pelo seu amor, pelo seu conhecimento, pelos seus ensinamentos, o seu sacrifício fez com que todos nós fôssemos acolhidos nesse processo de justificação, fôssemos alvos da graça de Deus, nos tornássemos conscientes da graça divina que alcança todos nós. Então, se Adão colocou todo mundo num patamar de pecador, veio Jesus e colocou todo mundo num patamar de justeza, de justificação, num patamar de possibilidade de conexão com o Pai, com o Criador. E isso fez com que a gente entendesse não só a potência dessa energia criadora, como nos colocássemos numa posição, ao reconhecer essa potência, de profunda humildade, ao reconhecer a potência do Criador e a gratuidade com que ele nos oferece as bênçãos, mesmo nós não merecendo, nos coloca nos dá consciência do quanto ele nos ama. E essa consciência do amor de Deus é que me dá tranquilidade para enfrentar esses conflitos diários e cotidianos. Então, ele vai fazer essa comparação aí entre que a desobediência de um só tornou todo mundo pecador e a obediência de um só tornou todo mundo justo. Pode passar ao próximo. E o interesse de Paulo não é mostrar esse contraste, falar, um era do mal, outro era do bem, nada disso. Mas ele reforça a ideia de que Jesus trouxe para nós esse novo tempo que a gente está vivendo.
Ele reforça a ideia desse entendimento do quanto Jesus abriu as cortinas, desvendou uma situação de amor que sempre existiu de Deus em relação a nós e que nós não tínhamos essa consciência. Jesus ensinou para a gente que é a nossa atitude que favorece as bênçãos de Deus se derramarem sobre nós, que é a nossa atitude que faz com que nós sejamos pertencentes a esse universo gerido por essa lei absolutamente perfeita, absolutamente bela, absolutamente bondosa. É essa consciência que traz para nós a possibilidade de participarmos do amor que Jesus, que Deus oferece para todos nós. Jesus foi aquele que nos mostrou tudo isso. Jesus é o caminho que fez com que nós nos conectássemos ao Pai. Então, ele entende que essa libertação dessa escuridão em que vivíamos, Paulo entende que o tempo da graça é muito maior do que o tempo da escravidão. E essa vida nova, essa possibilidade nova de viver com a gratidão, com o amor, com essa visão dessa amorosidade, desse cuidado divino para conosco, isso fez de nós gente nova. Isso fez de nós pessoas com possibilidades ampliadas. Porque antes de entender esse amor de Deus, vivíamos fechados num mundo em que tínhamos que provar para Deus o tempo inteiro que éramos merecedores do cuidado dele. Quando Jesus veio, nós entendemos que nós não precisamos provar nada para Deus para que ele cuide de nós. Ele nos ama de forma gratuita. O que nós precisamos é ampliar esse amor através da nossa conduta para que cada vez mais nós consigamos absorver com fortaleza e com segurança esse amor. Então, percebemos que esse movimento é uma constante no processo da lei cósmica universal. E fazemos esse gerúndio morar em nós. Então, não precisamos mais correr atrás do prejuízo. Precisamos apenas transbordar-nos em amor. É só isso. É fazer esse amor que Deus emana sobre nós se refletir em tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que sentimos, na maneira como nos relacionamos, na maneira como vemos a vida, sem nunca perdermos a nossa capacidade de nos tornarmos um recipiente do amor divino. Então, Jesus nos ensinou isso, que essa possibilidade de sermos justificados significa que a morte não é essa condição estanque, essa condição de termos que o tempo todo ficar correndo atrás do prejuízo e chega um momento que para tudo. Ela nos mostrou a vida espiritual que flui incessantemente e nunca vai parar de fluir. E isso é o que Jesus veio nos ensinar. E isso é o que nos transforma em gente nova. Gente nova é essa possibilidade de nós vivermos sabedores do amor de Deus sobre nós, sabedores dessa descortinagem, dessa abertura de cortinas que Jesus fez, e o entendimento dessas noções todas que Jesus não só ensinou, como viveu e como deixou
para nós como recado a partir da sua ressurreição? A vida espiritual. Acho que a gente já Pode chegou à passar conclusão. para o próximo. Querem perguntar alguma coisa? Pode seguir. Pode seguir. Haroldo Dutra, eu trouxe mais um pouco do Haroldo aqui, que ele vai falar sobre essa nossa relação com Deus, que ela foi uma abertura, né, que Jesus trouxe, que Paulo escancarou para todo mundo que quisesse ouvir, que quisesse aprender. Ele, através de Romanos, ele convida todo mundo a fazer essa conexão com Deus, fazer esse canal de ligação nosso com Deus diretamente através de Jesus, dos ensinos de Jesus e de tudo que ele nos deixou como vivência também. Então, ser declarado justo, isso é uma coisa que a gente já falou 1000 vezes, pela fidelidade de Deus conosco, pelo amor de Deus para conosco. Essa justificação acontece, não é alguma coisa que vem do nosso mérito. E isso acontece quando a gente se posiciona adequadamente nessa nossa relação com Deus. Antes da gente se posicionar com adequação, a gente não se sente justificado. A gente pode até saber que tem esse convite, mas não nos sentimos aceitos nesse convite. É como se a gente fosse numa festa e chegasse lá, a gente percebesse que estamos vestidos inadequadamente, estamos nos comportando inadequadamente, não sabemos conversar sobre os assuntos que as pessoas conversam. A gente se sente um patinho feio, a gente se sente um peixe fora d'água naquela situação. Então, essa justificação não faz sentido. É como se a gente estivesse nessa relação com Deus, nessa condição. E aí ele vai tentar nos aclarar sobre como é que essa nossa relação com Deus deve ser. Então, essa nossa relação com Deus, quando eu entendo o amor de Deus para comigo e eu faço jus a esse amor, agindo na gratidão, merecendo esse gerúndio, o que acontece? Eu vou ter uma relação adequada com Deus. Mas quando ela não está adequada, a minha relação com o mundo, a minha relação com as pessoas também vai estar inadequada. E eu vou contar para todo mundo que eu sou um peixe fora d'água nessa festa. Como é que é isso? Quando a minha relação com Deus está baseada numa relação de súdito e soberano, ou seja, que Deus é o rei e eu sou um mero súdito que não tenho direito a nada, que só tenho que cumprir ordens. Então, eu tenho uma relação com Deus de dominação. Ele é o Senhor de tudo, ele manda e eu obedeço. Então, é aquela pessoa que fala, ai, Deus quis que acontecesse isso. Aí eu sofro e fico do mesmo jeito que eu estava, porque Deus quis. Então, é uma relação de que Deus é autoridade e eu não tenho controle nenhum, eu não posso me insurgir contra essa autoridade, então eu sou dominado por essa autoridade. O que acontece? Quando eu tenho esse entendimento de Deus, a minha relação com as pessoas é de dominação. Ou eu sou dominado por alguém mais forte, ou eu domino as pessoas, eu tento dominar as pessoas na minha relação com elas. Então, tudo começa na nossa relação com Deus. Ou se eu entendo Deus como um grande ser punitivo, que se eu faço alguma coisa que não está certa, ele vem lá e solta uma punição. Então, todas as coisas que dão errado na minha vida são punições de Deus. Todas as coisas que eu não consigo conquistar são punições de Deus. Todos os problemas, todas as doenças, todas as dificuldades pelas quais eu passo são atributos desse Deus punitivo,
que está o tempo todo me punindo. Aí o que acontece comigo quando eu vou me relacionar com o mundo? Se eu tenho uma noção de que relacionar-se com Deus, ser aceito por Deus, ser amado por Deus, significa ser punido, eu vou ter uma relação com o mundo de vítima. Eu vou me vitimizar diante do mundo, porque para mim a relação primordial é de punição. Então, a minha relação com o mundo passa a ser de vitimização. Então, eu só sei me entender como gente pertencendo a uma relação quando eu sou a vítima. Então, eu me coloco como vítima nas minhas relações. Então, vejam como é importante que nós tenhamos adequação na nossa relação com Deus. Aí a gente vai ter condição de perceber que eu tanto pertenço quanto sou amado. Eu tanto ajo como respondo pela escolha que eu fiz da ação. E isso faz com que eu consiga conversar com Deus, entendendo não só a grandeza do Criador e me colocando na posição de criatura, vestindo a roupa da humildade, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o poder de bondade e misericórdia de Deus, tanto quanto da sua justiça, como a gente já falou ali atrás da ira, que ele já vinha falando. Então, quando eu visto a roupa da humildade e me reconheço pequeno diante da grandeza do Criador, quando eu sou capaz de me relacionar com essa grandeza, entendendo que ele fala comigo também através das tribulações, que ele me chama para o crescimento através da dor e que ele me abraça e aconchega quando ele me manda uma alegria, ele me acolhe nos momentos em que eu preciso de segurança. Quando eu tenho essa relação adequada com ele, eu sou capaz de me manter inteiro, sereno e estável em todas as situações da minha vida. Kátia, Oi. eu posso te fazer, porque quando você fala dessa conexão, né, com Deus também, que ele mostra para a gente nosso crescimento, a nossa evolução também através da dor, é uma coisa que eu ouço muito continuamente, né, vamos dizer assim, colocando a coisa na ação contínua, mas eu ouço muitas pessoas falarem sobre que o Espiritismo faz uma apologia ao sofrimento. E quando você fala isso, volta essa ideia para você. Uhum. Tá. Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados os aflitos. E lá fica muito claro que não a justiça divina não quer que a gente sofra. A gente nasceu para ser feliz. Quando a gente fala isso nas palestras, as pessoas... né? A gente nasceu para ser feliz, para o amor, para a beleza, para a alegria, para a lucidez. E quando nós entendemos esse processo que nós vimos falando agora há pouco do gerúndio, do viver em gratidão, não há como viver em gratidão e ser triste. Não há como viver em gratidão e se sentir sofredor. Não há como viver em gratidão e achar-se a última bolacha do pacote também. Não há como viver em gratidão e não se ter noção de quem nós somos. Nem tanto lá, nem tanto cá. Então, o nosso objetivo, a nossa criação foi para a alegria, para a luz. Vós sois luz, sois o sal da terra. Então, nós somos criados para o amor, para a beleza, para tudo isso. Entender que há dificuldade, o que no Evangelho segundo o Espiritismo ele chama de aflição, e aqui Paulo chama de tribulações, que as nossas dificuldades não são senão formas de Deus nos chamar, nos convidar, e muitas vezes ele nos convoca mesmo, porque não tem outra saída.
por isso que é convocação. A única alternativa é você ser paciente. A única alternativa que você tem naquela convocação é você ampliar seus canais de tolerância. A única alternativa é abrir a sua condição de ser caridoso. Então a dor não é uma punição divina. A dor de jeito nenhum. O sofrimento é algo criado por nós, ou então algo que a gente ainda não aprendeu a superar, seria isso? Porque se vive nesse estado de graça que você fala, essa dor diminui. Então, eu vou tentar te explicar do jeito como, para mim, eu consigo entender e absorver, tá? Se não der certo, você me fala que eu arrumo outro, de tentar te explicar. Eu entendo que a dor é necessária, porque ela é como se fosse aquilo que nos movimenta na direção do exercício das virtudes. A gente só procura o remédio se sente dor. Exatamente, né? A gente ainda não consegue desenvolver mais paciência, mais amor, mais perdão. Se não tiver aquele que cutuca, aquele que faz mal, como é que eu vou perdoar alguma coisa? Como é que eu vou aprender a perdoar se nunca ninguém fez nada para mim? Eu não tenho como exercitar o perdão. Eu ainda não sei fazer isso sem ter uma mágoa. Não cheguei nesse ponto. Eu preciso dessa dor para aprender a ser uma pessoa melhor. Aí, quando eu grudo nessa dor, alguém fez alguma coisa para mim, então eu vou grudar nisso e vou me identificar com aquela situação. Por exemplo, uma pessoa perdeu o marido. Então, ela aquela senhora é aquela viúva, é a viúva que mora nesse quarteirão. Então, ela se identificou com aquela perda, grudou naquela perda, e ela é a própria perdedora. Eu perdi o amor da minha vida. Eu vivo esta perda 24 horas do dia. Eu sou essa perda. Ela se grudou nessa dor. O que ela faz? Ela transforma uma lição num sofrimento atroz. Ela vai viver essa condição de alguém que sofre essa perda 24 horas do dia, o resto da vida dela. E ela não conseguiu transformar esta perda num processo de ganho de outras virtudes. Ela não conseguiu transformar a dor num processo de resiliência que a conclama a criar alternativas de espalhar alegria. Eu perdi alguém que eu amava e eu não sou capaz de encontrar amor cuidando das crianças que não têm pai. Virou mar morto. Virou mar morto. Virou mar morto. Então, essa é a diferença entre a dor e o sofrimento. O sofrimento eu me imponho a partir da dor que vem como lição. A dor sempre vem como lição. Quando ela faz o seu papel, ela vai embora e eu nem percebo que ela foi embora. A Sônia queria falar alguma coisa? Queria. Porque não só a perda de um marido, como a perda de um filho. E eu recordo-me daquelas mães que não são mar morto, ou pais, que criam instituições, que criam obras de solidariedade, que criam estratégias para ajudar outros pais que podem vir a passar ou estão a passar pela mesma situação que eles. Portanto, é possível que essa dor possa ser transformada em bem, não é? Portanto, era só isso que eu me estava a lembrar, dando como exemplo, né, obras sociais que foram criadas e que dão origem a que outros pais possam ser ajudados ou outras crianças que podem vir a ter a mesma doença, podem ter funcionado para o filho, mas funciona para outros. Então é transpor para a caridade uma dor que a pessoa teve ou a dificuldade que ela teve, não é? Exatamente, é isso mesmo.
Mas a dor, então, a gente pode dizer, então, que a dor é necessária nesse momento de evolução que nós estamos, né? Exatamente, Não, exatamente. não é imposta por Deus, não assim, existe, como a gente está num grupo de pessoas que ainda criam dor, então a dor acaba sendo necessária para para esse salto da evolução. Ou não, né? Porque tem gente que não supera isso, mas demora para superar, mas assim, ela vai, acaba, é como se Deus aproveitasse esses momentos para que a gente pudesse aprender com isso. É isso? Isso, a sabedoria divina é tão grandiosa que não existe nada que venha ao acaso. Qualquer situação que vivamos tem uma razão de ser na nossa existência. E quando descobrimos isso, acabamos por permitir que esse exercício de virtudes aconteça no nosso dia a dia também. Então, a dor é uma presença necessária, um professor fiel à lei cósmica universal. E quando nós olhamos para ela com esse olhar, ela deixa de ser esse bicho-papão, deixa de ter esse caráter punitivo e passa a ser nossa amiga. Assim como quando nós erramos. Quando nós erramos, a gente fica se sentindo a pior das pessoas do mundo, mas o erro é parte do processo de aprender. Então, é preciso que eu erre até para eu entender essa situação e aprender de mim fazer o certo. Eu sei que vocês querem falar, todo mundo desligou o microfone, então vamos lá, vamos ouvir. Fala, Elô. Não, a coisa da dor, acho que todas as dores, elas são instrumentos pedagógicos, todas, sem exceção. Na hora que a gente aprende a lição, eu tenho certeza, já aconteceu comigo na prática, a dor vai embora, ou a dificuldade vai embora. Então, ela sempre, sempre é um instrumento pedagógico. E eu acho que essa coisa de viver no gerúndio é uma coisa assim, ela se torna natural, porque hoje eu ouvi uma frase do Freud que o Rossandro trouxe numa palestra dele, que ele fala assim, vocês não imaginam o poder de uma pessoa que se sente amada, de uma pessoa que sente esse amor, qualquer um, pode ser do pai, da mãe. Agora, imagina você ter a certeza que Deus nos independente das nossas limitações, dos nossos defeitos, né, de todas as coisas, sombras que ainda nós cultivamos. Né? Quando a gente tiver essa certeza que Deus nos ama, porque, como a Kátia disse, é um relacionamento, né? Não é Deus lá longe e nós aqui. É um relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Eu acho que é a mesma coisa, eu vivi isso na prática, quando eu me deparei com um chefe, que foi o melhor chefe que eu tive na minha vida, uma pessoa extremamente humana, e ele sabia dar bronca sem elevar o tom de voz. Era melhor que ele me xingasse, porque a bronca que ele dava num tom de voz suave me doía muito mais do que se fosse uma bronca em alto som, assim. E aí nós, funcionários, fazíamos tudo para que o serviço saísse bem, para que ele ficasse bem na fita. Então, fazendo uma comparação, né, assim, meio pequena, mas quando a gente tem certeza desse amor de Deus, a gente quer fazer de tudo de acordo com as leis divinas. A gente quer fazer de acordo com aquele Deus que nos ama, né? Da mesma forma que a gente queria fazer o melhor para que aquele nosso chefe se sobressaísse. Então, acho que é um relacionamento que tem que, na hora que a gente tem certeza desse amor divino, que ele não vai nos amar quando a gente ficar bonzinho. Ele já nos ama e pronto. Então, quando a gente tiver certeza disso, a gente quer fazer sempre coisas que agradem a ele, né? Coisas que são agradáveis a Deus. Então, eu acho que isso é muito consolador para todos nós, né? Quando a gente sabe desse amor gratuito, desse amor desde o início, que ele não está esperando a gente ser bonzinho, ele já nos ama e pronto. Então,
Quando a gente tiver consciência disso, a gente vai fazer o nosso melhor, né? Então, o melhor na caridade, o melhor no relacionamento com outras pessoas, para agradar a Deus. Não no sentido de puxar o saco, mas no sentido de se tornar uma pessoa melhor. Eu acho isso muito, muito consolador. Para mim, essa verdade, ela sempre foi muito consoladora na minha vida. Para mim também, Elô. Posso falar agora uma coisinha, puxando aí o que a Eurídice colocou anteriormente. Eu fiquei pensando que a gente tem que ter noção de que nós estamos fazendo parte de um projeto, de um plano divino que é feito em etapas e que não dá saltos, é perfeito e é tudo no momento certo. Essa é a primeira coisa que eu pensei. Por quê? Porque não dá, no nosso estágio evolutivo, nosso estágio que ainda estamos evolutivo da humanidade terrena, aprender a amar a Deus, aprender a se libertar e sem a dor. Porque a gente não passa de um momento para outro, de repente, vamos dizer, nós estamos aqui, as pessoas que estudam, as pessoas que já estão convencidas, que às vezes convencidas, mas não convertidas, né? Como alguém fala aí. Mas já estudam o Evangelho, já sentem o Evangelho, já gostam de ouvir o Evangelho, tudo bem. Mas vivemos, nós somos espíritos eternos, nós começamos lá no princípio inteligente, pensa bem, passamos por todos os estágios primitivos, trazemos toda uma bagagem mecânica no nosso inconsciente, sei lá, de sobrevivência, de luta, de ciúme, de competição, de olho por olho e tantas coisas por milhares de anos, de séculos, sei lá. Tá? Claro que a espiritualidade sempre mandou, como está escrito no Caminho da Luz, sempre mandou espíritos que, de alguma forma, trouxessem a religiosidade, a consciência religiosa, a consciência moral, de acordo com cada cultura, com cada época. Mas a gente não aprende de uma vez. A gente vai olhando, oxa, olha, que coisa. Eu sempre, quando me tomaram alguma coisa, eu fui lá, soquei o outro e peguei de volta. Mas eu percebi que se eu não fizer isso, mas que se eu levar um bolo para ele, puxa, ele ficou agradecido, mudou a relação. Então, por que eu não faço isso mais vezes? É um aprendizado. E Jesus, que é o padrão espiritual, foi isso que o Paulo falou ali atrás, que a Kátia colocou, até Moisés, padrão Adão, padrão material, é isso que ele quer dizer. É o padrão da sobrevivência, é o padrão instintivo mesmo, né? Então, e nós vivendo, porque nós reencarnamos, estamos vivendo isso, tá? Agora, vem Jesus, mostra um outro padrão. Será que a gente aprende de uma vez? Não. Será que passando 2024 anos nós apreendemos? Não, ainda. Por mais que a gente queira. Porque eu tenho que tirar todos aqueles velhos hábitos que eu adquiri, encarnações, fazer uma limpeza e mudar de atitude para que ela se torne frequente e que para eu faça essa conexão. Eu consigo fazer essa conexão com Deus? Eu entendo esse Deus?
Eu entendo esse amor de Deus? Não, ainda não. Mas nós estamos aqui no caminho com Paulo, com Haroldo, com a Kátia, com todo mundo. Nós estamos tentando captar essa mensagem para mudar o padrão de vida, de atos, de palavras, de pensamentos. Esses dias eu li no livro Luz no Lar, do Neio Lúcio, tem uma historinha que ele fala uma coisa muito interessante. É o capítulo 2 desse livro. E ele diz assim, ele conta a história de uma discípula ali, da mulher de um dos discípulos de Jesus, que estavam escutando ele falar ali. E ela diz, olha, Jesus, eu tenho seguido você em todas as suas pregações, eu adoro escutar os seus ensinamentos, eu adoro o seu evangelho, seus ensinamentos, enfim, suas palavras, mas eu não consigo mudar o que eu sou ciumenta, eu sou possessiva, se alguém me faz alguma ofensa, eu não consigo perdoar, eu gosto dos meus bens, eu sou ciosa daquilo que eu tenho. Ela abriu o coração para Jesus, falou, eu gosto do que você fala, mas eu ainda tenho essas coisas que você disse que não é para fazer, né? Bom, aí Jesus, naquele jeito dele, o que ele faz? Ele pergunta para ela, qual é a sua atividade na sua casa? E ela diz, nós cuidamos de cabras. E ele pergunta, e como é que você faz com o leite dessas cabras? E ela diz, eu preciso colocar esse leite numa vasilha bem limpa, porque se eu não colocar esse leite numa vasilha bem limpa, ele azeda. E ele falou, assim também é o Evangelho, assim também são os ensinamentos. Eles têm que entrar num coração, né, num santuário bem limpo, porque senão eles desvirtuam. E ele dá o exemplo dos judeus, ele falou, assim foi com os profetas e com Moisés, porque eles trouxeram a palavra divina, a lei divina, mas encontraram um povo orgulhoso, egoísta, cheio de rituais exteriores, desvirtuaram aquilo que receberam, porque o seu santuário ainda não estava bem limpo. Eu achei muito interessante essa lição, contada pelo Neio Lúcio, porque é um pouco isso, né? O nosso santuário ainda, ele precisa filtrar muita impureza, e isso leva tempo. Nós estamos no caminho certo, com a graça de Deus, mas a gente, às vezes, se acomoda, né? Já sei isso, já sei aquilo. Então, o que vem? Tribulação. O que vem? Dificuldade. Desafio. Desafio. Quando não é dor mesmo, né? É desafio, é tribulação, é tirar você da sua comodidade, daquilo que deixa você confortável, porque isso é o que você sempre fez, está no seu inconsciente, é o seu mecanismo, você sempre usou isso. E você quer um novo padrão. O novo padrão é desconfortável. Por isso que Jesus diz, eu vim atear o fogo, eu vim trazer a espada. Nesse sentido, cutucar. Você não pode mais ser aquele ser material, você tem que ser um ser espiritual. Só que não demorou milhares de anos para a gente chegar até aqui, agora demora milhares de anos para a gente ser um ser espiritual. Então, vamos no caminho, né? Quem tem pressa, vai devagar. É uma frase indiana lá, oriental. Quem tem pressa, vai devagar. A gente fica impaciente. A gente fala, nossa, mas eu sei tudo isso, mas eu não faço tudo isso. Calma. Então, vamos mudando aos poucos. Agora a gente já tem a faca e o queijo, porque agora a gente já sabe. Então, vamos prosseguir. Eu vou virar anjo nessa encarnação? Não. Na outra? Não. Na outra? Não. Mas eu estou progredindo na medida em que eu interiorizo isso e eu me esforço para não ser mais aquela
aquele ser material que eu sempre fui. Penso que é mais ou menos isso. Muito obrigada, meninas. Acho que o nosso tempo está acabando, né? A gente precisa encerrar. Então, vamos parar por aqui. Eu agradeço muito a atenção e o carinho de todo mundo. E terça-feira a gente está aqui para continuar. Beijo grande, feliz Páscoa para vocês. Lindo. Então, ó, a Kátia já deu o beijinho dela. Heloísa, voltei para você lá em cima agora. Tá legal. Eu queria deixar minha gratidão a todos, né, que nos acompanharam nesse encontro, onde a gente foi abençoada, né, com tantas lições. Então, uma gratidão especial à Kátia, que está nos facilitando, né, o entendimento dessa epístola. E aí eu desejo a todos uma semana abençoada e iluminada. Um grande abraço, com muito carinho a todos e até a próxima aula. Sônia, depois eu passo para a Sandra. Então, eu quero agradecer muito, Kátia. Mais uma vez, são ensinamentos bem profundos. Fiquei a pensar aqui algumas coisas, foi muito ilustrativo. Muito obrigada, Sandra e Luísa, pelos vossos contributos. Agradeço esta oportunidade de poder estudar. E como diz a nossa querida Francisca, esmorecer jamais, mesmo com os joelhos desconjuntados, como diz o nosso querido Paulo de Tarso. O que interessa é irmos para a frente, batalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E há pouco ouvia-vos e lembrava-me do nosso querido Divaldo e de Joana de Anjos, quando me mandou ler o Livro dos Espíritos. Mandou ler 3 vezes. E depois de ele ter lido 3 vezes, ela diz, agora estude. Então, quando nós achamos que já sabemos, não sabemos. Vai demorar muito tempo para nós conseguirmos interiorizar e vivenciar cada obra da codificação, para além do próprio Evangelho. Então, que nós consigamos ter essa compreensão e a humildade de perceber que a cada leitura que fazemos, a cada questionamento, nós estamos aprendendo mais e a abrir e ampliar os nossos pensamentos e também vivências. Muito obrigada a todos. Sandra Boari. Só gratidão, né? Por estar aqui com vocês, com o pessoal, e que todos tenham uma Páscoa de transformação, de amor e de paz. E até a próxima terça, se Deus quiser. Maravilha. Olha, realmente uma gratidão estar com todas vocês. Aprender, Kátia, te ouvir é uma delícia também. É uma delícia ouvir todas vocês. O trabalho, eu sempre costumo dizer que o trabalho que vocês fizeram é um trabalho tão, tão maravilhoso, porque vocês trazem as epístolas de uma forma fácil, explicam para a gente as epístolas de uma forma fácil, e a gente consegue realmente sentir as mensagens que Paulo quis dar ali, porque vocês tiveram esse cuidado de falar para pessoas como eu, por exemplo, que tenho uma dificuldade de entender. Muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês que estão com a gente aí do outro lado acompanhando também, hoje ou no futuro, tá? É muito bom saber que vocês estão dando essa energia de vocês, esse carinho para esse trabalho. Paulo de Tarso esteve na Terra, sim, viveu aqui, sim, é comprovado que ele esteve aqui, sim, que sofreu muito, sim, tudo isso por nós também, para que a gente possa entender aquilo que ele demorou também para entender. Mas ele demorou em uma encarnação, a gente está até hoje aqui ainda tentando entender, mas essas meninas estão ajudando. E a gente, para poder continuar isso, a gente tem mais helps ainda, né? Que a gente acaba tomando essa oportunidade, né? Primeiro, assim, terça-feira que vem, continuamos com a epístola, uma visão espírita da epístola aos Romanos. Nós estamos falando sobre todas as epístolas, tá? No momento, nós estamos na epístola aos Romanos com a Kátia Bornoni. Toda terça-feira, Brasil, 16 horas, e Portugal, na verdade, a partir da semana que vem, já não é mais 19 horas, vai ser às 20 horas, porque nós vamos entrar no nosso horário de verão aqui em Portugal, tá bem? Então, toda terça-feira, 16 horas, Brasil, 19 horas, Portugal. E a gente, como gosta pra caramba também de ouvir a Kátia, a gente, aliás, foi ali que começou a nossa conexão com a Kátia, né, Sônia?
quando a gente convidou a Kátia para participar com a gente deste lindo trabalho, que é a leitura do livro Paulo Estevão, leitura comentada do livro Paulo Estevão. Nós estamos agora falando sobre a morte, vamos entrar agora para falar sobre a morte de Estevão. Vai estar no capítulo 8, vai ser a primeira leitura, nesse dia 30 de março. Brasil, 16 horas, Portugal, ainda 19 horas, porque domingo ainda estamos com horário antigo, então, Portugal, 19 horas. Kátia Borlone falando com a gente nesse trabalho maravilhoso. E vocês podem acompanhar tudo que está gravado, todas as gravações, quem não puder acompanhar ao vivo, pode acompanhar através do Facebook, Web Rádio Estação da Luz RN, de Rio Grande do Norte, e no YouTube, Estação da Luz, tracinho ou hífen Tavares, tá bem? Lá vocês conseguem encontrar todas as gravações, tudo que já foi passado, vocês podem se atualizar, acompanhar, e se tiverem dúvidas, como eu falei, solicitem para a gente aqui pelo WhatsApp, vai chegar até o Tavares, e ele com certeza vai trazer para a gente aqui as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, e até, se precisar, a gente pode encaminhar para vocês também os links direto de como chegar até essas apresentações na página, tá bem? O telefone do WhatsApp é 5584-98185-3100. E, então, agora eu vou fazer a nossa oração de encerramento, mas agradecendo a cada um de vocês que estiveram conosco, online, que se identificaram ou não, não tem problema, estão conosco. Inclusive você, pai, que eu sei que você está aí. A cada um de vocês, muito obrigada pela oportunidade que a gente tem de estar aqui estudando junto, e também agradecemos ao Web Rádio Estação da Luz pela oportunidade que nos oferece de discutirmos e aprendermos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e compreendermos quem é este Deus que tanto nos fala, desde pequenininho, né? Então, vamos elevar neste momento nosso coração a Deus, agradecendo a Ele por todas as oportunidades que nós tivemos até hoje de falar em Teu santo nome, de estudar o Teu santo, os santos ensinamentos, a santa vivência do Mestre Jesus. E também, Mestre Jesus, agradecemos que, graças a Ti, nos conectamos também a outras casas espíritas, outros irmãos, outras casas cristãs, né? Não somente as espíritas, outras casas cristãs, outros corações cristãos, neste momento ligando-nos à vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu quero agradecer também a oportunidade que temos de aprendermos a ser melhor. Então, Senhor, fazei de mim um verdadeiro instrumento de Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o verdadeiro amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, permita que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade, não a minha verdade, mas a verdade divina. Onde houver ofensa, ali que eu leve sim o perdão. Onde houver desespero, que eu seja o condutor da esperança. Onde houver tristeza, que eu também saiba levar alegria. Onde houver trevas, que eu seja aquele pequeno facho de luz que conduzirá à grande luz universal, que é a luz de Deus. Mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é assim que aprendemos de Jesus. É perdoando que se é perdoado, e também onde o nosso coração se alivia. E é morrendo que se vive para a vida eterna, não só a morte do corpo, mas a morte do homem velho. Uma feliz Páscoa para todos nós e que possamos estar verdadeiramente com Deus. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.